Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Repassando Direito. Hoje falaremos sobre a disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, nós falamos sobre justnaturalismo, o direito natural. Nisso nós falaremos sobre o positivismo e o pós-positivismo. Positivismo, o direito positivo. Inicialmente vamos falar sobre a teoria imperativista de John Austin, uma teoria do direito que está intimamente vinculada à concepção legalista estatal do direito, ou seja, com a concepção de que, de um lado, considera-se o Estado como uma única e exclusiva fonte do direito e de outro, que determina a lei como a única expressão do poder normativo do Estado, que tem origem em comandos, apoiados por ameaças de um comandante que não é comandado, ou seja, por um comandante. O direito é um conjunto de normas, produto exclusivo da vontade humana. Assim, para entendermos o pensamento de John Austin, é necessário que analisemos os conceitos-chave de sua teoria, que são comando, que consiste na expressão de um desejo de que alguém faça ou não faça alguma coisa, acompanhado de um mal, caso seja descumprido esse desejo. Para ele, enquanto o comando manifesta o fenômeno do ponto de vista do emissor, o dever passa pela perspectiva do destinatário, que deve se sujeitar ao comando. Sanção é entendida como um mal a ser imposto ao destinatário do comando, caso ocorra o não cumprimento do desejo por ele imposto. Contudo, devemos ressaltar que, ao longo do tempo, a teoria de John Austin tem sofrido diversas críticas, especialmente em razão de sua insuficiência em lidar com outros componentes do direito, como o positivismo sociológico de Herbert Hart, que foi um crítico ferrenho à teoria imperativista de John Austin. Para ele, há normas imperativas, entretanto, há também outros tipos de regras. Para Herbert Hart, a autoridade da lei é social, e o último critério de validade de um sistema jurídico não é a norma jurídica nem a norma pressuposta, mas uma regra social que existe apenas porque é realmente praticada, isto é, usada para orientar condutas. Portanto, o autor não vê qualquer inconveniente em fundamentar a validade do sistema jurídico em fatos sociais de natureza política. Para ele, um ordenamento jurídico é formado por um conjunto de regras primárias que prescreve o que as pessoas podem ou não podem fazer. São regras que impõem deveres, tanto em sentido positivo, fazer algo, como em sentido negativo, não fazer. Ele também prevê as regras secundárias, que são regras de alteração ou modificação, regras de julgamento e adjudicação, bem como regras de reconhecimento. Dizem respeito ao modo como as regras primárias podem ser determinadas, criadas, alteradas ou eliminadas. Para o vídeo não ficar muito longo, vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre Hans Kelsen, e por sua importância deixarei também para fazer um vídeo exclusivo sobre Hans Kelsen num outro momento. O pós-positivismo jurídico trata-se de uma teoria que busca superar ou conciliar as visões do justnaturalismo e do positivismo jurídicos, consideradas individualmente insuficientes para atender às demandas com as quais o direito é chamado a lidar na atualidade, em razão da evolução e da complexidade das relações sociais. O pós-positivismo abrange várias teorias surgidas nas últimas décadas, havendo hoje um grande número de teóricos que tratam do tema. Aqui, sistematizando o nosso estudo, vamos abordá-lo daqui em diante a partir de 3 grandes nomes dessa teoria do direito e suas respectivas correntes de... Primeiramente, vamos falar sobre Miguel Reale, que foi um notável filósofo, jurista, político e professor universitário brasileiro.
A produção científica desse brilhante filósofo produziu impactos não apenas no Brasil, mas praticamente em todo o mundo, especialmente por meio da sua teoria tridimensional do direito. Os 3 elementos fundamentais dessa teoria são fato, valor e norma, o que nos mostra que, para Reale, a estrutura do direito é tridimensional, uma vez que o ordenamento jurídico deve estar assentado necessariamente nesses 3 elementos. Em outras palavras, sobre a ótica tridimensional do valor e norma, são dimensões essenciais do direito, devendo estar sempre interrelacionados, não podendo ser tratados de modo compartimentado. Tais elementos implicam-se reciprocamente a cada passo da vida jurídica. Em síntese, ele entende que o direito em sua estrutura é tridimensional, porque deve ser visto como um elemento normativo, disciplina os comportamentos sociais, pressupondo sempre uma determinada situação de fato, que faz referência a determinados valores. Nesse sentido, o direito é evidenciado perante a sociedade como um conjunto de normas, que, no entanto, são apenas uma das faces do fenômeno jurídico, que somente pode ser visto e compreendido em sua integralidade em conjunto com outras dimensões, o fato social e o valor. Ao fato social se atribui um valor, o qual se traduz em uma norma. Como o diálogo e a inter-relação desses elementos deve ser constante e sempre ocorrer dentro de um determinado contexto histórico-cultural, a teoria tridimensional do direito apresenta-se como uma teoria viva, dinâmica, concreta e dialética, sendo capaz de impulsionar o direito em busca de soluções normativas justas e conforme os valores de cada sociedade. O norte-americano Ronald Dworkin foi um dos maiores filósofos e juristas desde a segunda metade do século XX até os dias atuais, além de ter sido um notável estudioso do direito constitucional dos Estados Unidos. Não seria possível explorar de maneira aprofundada toda a riqueza das formulações teóricas de Ronald Dworkin nesse vídeo, mas um dos principais aspectos de sua teoria do direito que queremos destacar é a sua teoria do direito como integridade. Para o autor, a integridade é, por definição, uma questão de princípio. Desse modo, na concepção do direito como integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se constam ou se derivam dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal, que oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade. Para entender a essa nova demanda de produção normativa para a regulação dos diversos fatos sociais objetos da valoração humana, os estados passaram a produzir maior quantidade de normas. O resultado disso foi o surgimento de ordenamentos jurídicos repletos de contradições e até mesmo ordenamentos que não oferecem qualquer norma que seja conclusiva para regular determinados assuntos. De fato, o modelo positivista demonstrou-se insuficiente para lidar com essas novas questões e os problemas presentes na sociedade contemporânea. É nesse contexto e diante desse quadro que Dworkin formula e expõe a sua teoria, buscando oferecer métodos interpretativos para a busca de uma melhor elaboração e aplicação das diversas normas jurídicas aos casos concretos, evitando a formulação de leis e decisões fundamentadas primordial e essencialmente na pura política e nas preferências pessoais dos legisladores e julgadores, em prejuízo da racionalidade que deve orientar toda a atuação legislativa e prestação jurisdicional. Trata-se, portanto, de uma teoria interpretativa do direito. Dworkin enfatiza o caráter hermenêutico da ciência jurídica, bem como seu caráter crítico, isto é, entende e valoriza o direito como argumentação crítico-construtiva, resultante da atividade interpretativa. No âmbito da teoria política, Dworkin identifica 3 virtudes que devem ser levadas em consideração: a equidade, a justiça e o devido processo legal. Porém, além dessas 3, para o autor,
há ainda outro ideal, que não consiste apenas na aplicação do princípio da igualdade na formulação das leis e julgamentos, ou na aplicação da analogia, que consiste em tratar de forma parecida aqueles casos concretos semelhantes levados ao judiciário. A proposta de Dworkin é mais ambiciosa. Esse ideal buscado por ele é a integridade em sua perspectiva política, que exige que o governo tenha uma só voz e age de modo coerente e fundamentado em princípios como todos os seus cidadãos, para estender a cada um os padrões fundamentais de justiça e equidade que usa para alguns. Podemos concluir que o objetivo de Dworkin, com sua visão de direito como integridade, é garantir a coerência dos princípios, ou seja, identificar quais são os princípios que justificam as leis. Assim, essa coerência passa a ser uma fonte do direito, permitindo que os indivíduos passem a usufruir não apenas dos direitos expressos na legislação, mas também daqueles não declarados, mas que estão apenas implicitamente reconhecidos nos princípios que justificam as decisões políticas do Estado. Robert Alexy, por sua vez, é considerado atualmente um dos mais influentes filósofos contemporâneos do direito. Da leitura de suas obras, podemos extrair, respectivamente, 3 elementos centrais em seu pensamento. Teoria principiológica dos direitos fundamentais, que aponta para a insuficiência das regras jurídicas e valoriza os princípios jurídicos, notadamente inseridos nas constituições dos Estados, forma de direitos fundamentais. Teoria argumentação jurídica, que tem como finalidade principal apontar para o fato de que o direito deve ser corrigido, uma vez que não é completo nem perfeito, por uma argumentação jurídica racional. E concepção não positivista do direito, de inserir Alexy no rol dos teóricos do direito pós-positivista. Alexy entende a institucionalização da razão, mais especificamente a razão prática, como um processo para a criação da correção prática entre a facticidade e a idealidade, isto é, entre aquilo que é um fato e o que seria o ideal. O instrumento oferecido por Alexy para institucionalizar essa razão é a sua teoria discursiva do direito, que funciona como um instrumento do processo de criação. Em síntese, vemos que, na concepção de Alexy, o direito deve ser visto como um fenômeno discursivo, em que a argumentação jurídica e a ponderação de princípios e valores que ocorrem quando os direitos fundamentais colidem são de absoluta importância para a aplicação do direito. Sob a ótica do autor, por meio da interpretação e da argumentação jurídica, é possível a correção do direito, em razão da incompletude e da insuficiência dos ordenamentos jurídicos em lidar com todos os complexos e dinâmicos fenômenos sociais contemporâneos. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu aí por acompanhar, por prestigiar mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!